Preparado para desvendar os enigmas que têm permanecido ocultos por séculos no menor país do mundo? O Vaticano é um lugar de poder e intriga, onde apenas alguns poucos selecionados têm acesso aos seus arquivos secretos. Que segredos estão escondidos nos corredores do labirinto e nos bunkers subterrâneos? Alguns acreditam que o Vaticano teve contato com civilizações extraterrestres e que seus arquivos antigos guardam a chave para uma história oculta de poderes secretos, sociedades secretas e até mesmo profecias apocalípticas. Mas qual é a verdade? O Vaticano é o menor país do mundo, mas também um dos mais misteriosos. Um país onde vivem cerca de 1000 pessoas e não há sequer um hospital. O Museu do Vaticano, a Capela Sistina, os quartos de Rafael, a Basílica de São Pedro e a arquitetura deslumbrante de um dos lugares mais históricos na história humana. E, no entanto, a coisa mais interessante não é o que está à superfície, mas o que está por baixo. É lá que se encontram os arquivos secretos, num local inacessível para pessoas comuns. Os arquivos do Vaticano são surpreendentes. Claro, como acontece com qualquer outro segredo, existem várias teorias sobre os arquivos secretos. Alguns acreditam que o Vaticano tem contato com seres fora do nosso planeta e está trabalhando com eles. Que nos arquivos antigos existe uma história diferente, uma história de poderes secretos, sociedades e profecias apocalípticas. No primeiro século, a Igreja Católica começou a fazer suas anotações, e à medida que eram confiadas aos primeiros papas, eles assumiam o compromisso e a responsabilidade de carregá-las consigo aonde quer que fossem. Com a disseminação da religião e o rápido acúmulo de arquivos, a Igreja viu-se obrigada a começar a armazená-los em algum lugar e decidiu que seria na residência do Papa. Assim, quando um Papa morre, seu sucessor pode continuar o trabalho de seus antecessores. Em 1404, o Vaticano foi atacado e o Papa Inocêncio VII foi forçado a deixar Roma. Mais de 1000 anos de história arquivada foram jogados nas ruas como lixo comum. Graças a isso e a vários outros casos nos quais documentos importantes foram perdidos, o Vaticano decidiu que precisava armazenar tudo em um lugar seguro e bem guardado. Os arquivos começam oficialmente a existir em 1612, durante o tempo do Papa Paulo V. Os documentos mais antigos que ele conseguiu reunir remontam ao século VIII, pelo menos essa é a declaração oficial. É muito provável que haja textos muito mais antigos. Em 1612, o Papa Paulo V ordenou que todos os arquivos da Igreja fossem guardados em um só lugar. E desde então ele é oficialmente conhecido como Arquivo Apostólico do Vaticano. A partir daí, sua localização não mudou. Se parece mais com uma fortaleza, um bunker subterrâneo do que com uma biblioteca. Há apenas uma entrada, embora também haja dúvidas sobre isso. Todos nós sabemos sobre a imensa influência do Vaticano e do Império Romano ao longo dos anos e como eles mudaram o curso da história. Precisamente por essa razão, nos arquivos secretos não está apenas a história da Igreja, mas de toda a humanidade. Em 2001, os arquivos dos Cavaleiros Templários foram encontrados após terem se perdido por muitos anos. Um longo pergaminho de quase 60 metros com detalhes sobre o processo de 1307 contra os Cavaleiros Templários no final do século XIII. Quando a Ordem dos Templários estava em seu auge, quando eles estavam por toda a Europa. Eles foram perseguidos por crimes, condenados, obviamente queimados e mortos. Mas os documentos no Vaticano mudaram completamente o curso da história dos Templários e do Papa daquela época. Outro texto manuscrito semelhante contém informações sobre o processo contra Galileu Galilei em 1633, no qual ele foi acusado por afirmar que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário, como todos pensam. Um documento de notável interesse é a Proclamação da Imaculada Conceição da Virgem Maria, datada de 1854. Além disso, temos a correspondência de Michelangelo dirigida ao Papa Júlio II, na qual ele solicita remuneração pelo seu trabalho na Capela Sistina. As cartas de figuras históricas como o rei Henrique VII, Abraham Lincoln e Jefferson Davis também são igualmente significativas. A genealogia de Jesus é outro exemplo intrigante. Há uma percepção crescente de que os textos bíblicos sofreram alterações. Eles não narram com precisão a trajetória terrena de Jesus. A realidade se distingue de maneira fundamental, e detalhes vívidos são conhecidos pelo Vaticano. De acordo com diversos pesquisadores e historiadores, há registros sobre a vida de Jesus em Roma. No entanto, a Igreja opta por permanecer em silêncio a respeito, sem jamais promovê-los publicamente.
Isso se deve ao fato de que tais registros desafiam as percepções convencionais enraizadas nas pessoas. A verdade é que o Vaticano mantém silêncio sobre quase toda a vida de Jesus até que ele completasse 30 anos. O Vaticano está tão empenhado nisso que, mesmo em 2019, eles mudaram oficialmente o nome dos arquivos de Arquivos Secretos do Vaticano para Arquivos Apostólicos do Vaticano. Porém, há um problema: apenas mudaram o nome. Os arquivos permanecem secretos. Quem pode acessar os arquivos do Vaticano? Por muitos séculos, praticamente ninguém teve acesso a eles, exceto o próprio Papa. Foi somente em 1881 que o Papa Leão XIII deu acesso bastante limitado a estudiosos aprovados a este tesouro de informações. Para ser admitido nos arquivos, é necessário ser um estudioso renomado e aprovado pelas autoridades sagradas do Vaticano. O processo pode levar anos, mesmo para cientistas aprovados. Há uma série de outros obstáculos. Eles devem declarar claramente o que estão procurando nessa vasta coleção. Eles não têm permissão para explorar aleatoriamente. Em 2020, após pressão persistente de grupos de direitos humanos, o Vaticano concordou em liberar documentos relacionados ao Papa Pio XII e à Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o que mostraram está longe do que disseram que mostrariam. Acontece que o Vaticano guarda seus segredos muito bem, não importa o que aconteça, quem esteja disposto a desvendá-los ou em que momento da história isso ocorra. Isso levanta a pergunta: o que mais permanece oculto? Há teorias de que os arquivos guardam informações sobre a existência real de uma série de artefatos religiosos míticos, como o Santo Graal, a Arca, a Cruz de Cristo, a Coroa de Espinhos. Outros acreditam que em algum lugar está guardada a cópia original da correspondência entre São Paulo e o imperador romano Nero, que contém provas da existência de Jesus Cristo. Mas se existe tal documento, por que ele é mantido em segredo? Por outro lado, alguns acreditam que o arquivo contenha documentos mostrando que Cristo nunca existiu. Em 1750, arqueólogos encontraram um livro na tumba de Salomão em Jerusalém. Estava escrito em hebraico ou aramaico, mas resultou ser uma cópia de uma versão mais antiga, provavelmente do século XIII ou até mesmo anterior. Mas o interessante agora não era quando havia sido escrito, mas o conteúdo do próprio livro, que continha instruções detalhadas sobre como fazer talismãs mágicos, como invocar demônios e até o próprio Satanás. O livro ficou conhecido como o Grande Grimório, pois, de acordo com o Vaticano, eles o possuíam e ele estava guardado nos arquivos. No ano de 1970, 3 crianças portuguesas foram portadoras de profecias enigmáticas e sombrias, além de experiências visionárias envolvendo a Virgem Maria. Uma dessas aparições se desdobrou diante dos olhos de uma multidão de milhares. Segundo o relato do Vaticano, a terceira criança presenciou a visão de uma cidade completamente arrasada, corpos jazendo pelas ruas, e o Papa subindo a colina mais alta da região para uma prece antes de encontrar a morte. Não obstante, a divulgação desse suposto segredo não conseguiu aplacar as inquietações do mundo. Muitos persistiram em alegar que esta narrativa não abarcava a verdade integral e que as crianças talvez tivessem vislumbrado a vinda do anticristo. Charles Baudelaire proferiu que o maior artifício do diabo foi persuadir o mundo de sua própria inexistência. O Papa João Paulo II pessoalmente realizou 3 exorcismos durante seu mandato. Na verdade, o padre Gabriel Amort, o principal exorcista da igreja, afirmou ter expulsado pessoalmente mais de 300 demônios por ano das dependências de seu escritório no Vaticano, e tem 350 exorcistas trabalhando em nome da Igreja Católica somente na Itália. Amort também ensina bispos a distinguir entre possessões satânicas e doença psicológica, observando que aqueles que sofreram o ataque de um demônio têm um ódio intenso de objetos sagrados. Assim como nos filmes, há uma lenda de que o Vaticano também guarda documentos sobre a existência de uma papisa. Quando o Papa Leão IV morreu, uma mulher foi escolhida para ocupar seu lugar, mas com uma condição: que ela se vestisse como homem e assumisse o nome João Angélicos. Em 1988, durante a restauração da Biblioteca do Vaticano, crânios estranhos semelhantes a alienígenas foram encontrados. Milhares de fontes ao redor do mundo apontam para a ideia de que os arquivos do Vaticano escondem evidências de civilizações extraterrestres. Todos sabemos como a Igreja trata até mesmo o pensamento de contato com outras entidades. Mas em 1998, o cardeal Conrado Balducci lembrou a todos para não esquecer uma passagem do Novo Testamento em que São Paulo se refere a Cristo não apenas como Rei do mundo, mas como o Rei do Universo.
Conforme ele continua, isso significa que todas as entidades do universo, incluindo os extraterrestres, têm uma relação com Deus. O que Balducci e o Vaticano sabem sobre o universo que nós não sabemos? Em 2009, o Vaticano realizou sua primeira conferência internacional sobre astrobiologia, reunindo cientistas de todo o mundo para discutir a vida extraterrestre. O astronauta norte-americano, que foi um dos primeiros enviados ao espaço, Gordon Cooper, diz: "Se você quiser saber sobre alienígenas e homens verdes, contate o Vaticano. Eles têm um observatório no Arizona. Na verdade, até o último Papa disse que está pronto para aceitar alienígenas." O fato interessante é que eles usam um telescópio muito poderoso para explorar o cosmos que leva o nome de Lúcifer. Isso mesmo, o Vaticano está procurando por alienígenas com um telescópio chamado Lúcifer. E o que eles realmente sabem sobre eles que nós não sabemos? Seja para o diabo, para nosso passado, seja lá o que for, é muito provável que esteja escondido profundamente em seus arquivos secretos fortemente guardados. E talvez nunca venhamos a descobrir a verdade. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva-se no canal. Mantenham suas mentes abertas.